Então, olha só, ficou faltando a parte da cardiologia, outra parte nobre para o reválido de vocês. E como eu tenho colocado, eu queria de novo frisar aquilo que ele geralmente tem um padrão mais repetitivo de cobrar, aquilo que eu tenho chamado com vocês de tópicos-chave, imprescindíveis, né? Então, por exemplo, cobram muito arritmias de vocês, especialmente conduta, aqui é conduta, revalida em cardiologia é conduta. Conduta em taquiarritmia, que não é difícil. Conduta em síndrome coronariana aguda, que é um pouquinho mais específico, vamos ver se com atenção, com cuidado. E a conduta na insuficiência cardíaca, especialmente aqui, gente, insuficiência cardíaca crônica, abordagem farmacológica do paciente. Então eu queria passar na sequência por esses 3 temas com vocês, tá? Então primeiro, ali em cima, ó, taquiarritmias. O que eles cobram em prova de novo é a conduta. Agora, a conduta em taquiarritmia depende basicamente se o paciente está estável ou se ele está instável. Cobram muito no revalida o paciente com taquiarritmia e que tenha sinal de instabilidade. Então, primeiro eu queria colocar o seguinte: quais são os sinais de instabilidade? Não é para ter esses 4 sinais, não. Basta que tenha uma alteração dessas, que tenha sido, claro, induzida pela arritmia, para que eu falar que a arritmia evoluiu com critério de instabilidade. Por exemplo, redução do nível de consciência. Por exemplo, angina, o cara não tinha dor no peito antes, fez ataque cardíaco e por conta dela desenvolveu quadro anginoso. Isso é critério de instabilidade. O cara desenvolveu um edema agudo de pulmão. Isso vai ser critério de instabilidade. E cuidado, eu coloquei aqui hipotensão, mas quem está escrevendo ou quem está só escutando, tenha atenção que tem que ser uma hipotensão com sinal de má perfusão, tá? Hipotensão com sinal de instabilidade hemodinâmica, com sinal de choque, aí vai entrar como critério de instabilidade. Então percebam vocês que estamos diante, numa situação dessas, em uma situação dessas, de uma taquiarritmia que está levando a um problema do paciente, seja de baixo débito central, o cara tem alteração do nível de consciência até síncope, seja alteração de perfusão coronariana, o cara tem angina, seja uma retenção retrógrada de sangue, o cara faz uma dispneia, seja um baixo débito com sinal de choque. Então é uma arritmia com muita gravidade. Então é uma arritmia que ela está tão grave que ela tem que ser interrompida de imediato. A única medida que me dá, por princípio, a certeza de uma possibilidade mais forte, pelo menos, de resolver de imediato um ataque à arritmia é chocando o doente. Agora, em geral, o que eu vou usar como modalidade de choque aqui, numa pessoa que tenha um ataque à arritmia, esteja viva, mas esteja instável, é o tipo de choque chamado de cardioversão elétrica. Lembra disso? A cardioversão elétrica é quando você, na realidade, vai ter o choque aplicado de forma sincronizada com um complexo QRS do paciente. Ou seja, o choque não vai entrar em qualquer momento, não. O choque vai entrar exatamente em cima do complexo QRS. O que é muito importante até para a proteção desses pacientes. Lembrem que eles estão vivos. Porque, gente, se por acaso o choque cair em algum momento que não seja o complexo QRS, cair, por exemplo, em cima de uma onda T, isso pode induzir uma parada cardíaca. E o cara não estava morto, ele estava só grave. Então não posso correr esse risco, por isso eu faço a sincronização com o QRS. Eu escolho a modalidade da cardioversão e não da desfibrilação. Isso é um conceito. O que eu queria colocar ali embaixo, desse box aqui, da cardioversão, é uma exceção. A única situação, a única, de taquicardia com paciente vivo, porém instável, que eu não sincronizo o choque, isto é, que eu não realizo a cardioversão, isto é, que eu faço a desfibrilação, é quando houver uma taquicardia ventricular polimórfica, como eu coloquei ali embaixo, é uma exceção. Por quê? Porque, gente, na taquicardia ventricular polimórfica, o complexo QRS muda a morfologia o tempo todo. Então, na realidade, se eu selecionar a modalidade da cardioversão, que dá o choque sincronizado com o complexo QRS, cara, para sincronizar, o aparelho tem que reconhecer o complexo QRS. O aparelho só reconhece o complexo QRS se ele mantém um padrão. Agora, se a cada batimento o complexo QRS tem um formato, uma morfologia diferente, o aparelho é incapaz de reconhecê-lo.
Aí, se eu pegar um paciente com TV polimórfica e tentar cardioverter, o choque não entra. Porque o aparelho, como não reconhece o complexo QRS, não consegue chocar. Então, é a única situação no doente vivo. O cara morto, que eu vou chocar é desfibrilação sempre. Agora, na pessoa viva, que está instável, o choque a ser aplicado será, a princípio, cardioversão. A única exceção em que eu aplico uma desfibrilação, que é o choque não sincronizado, é na TV polimórfica. Beleza. O último conceito que eu queria citar a vocês, com relação à abordagem da taquiarritmia, é um cuidado, são conceitos que a gente tem que ter. Com relação ao tratamento da taquicardia mais comum da clínica médica, que é a fibrilação atrial. Então, cuidado especial aqui. Vamos conversar um pouco sobre isso, para limpar um pouco o teu conhecimento e ir lembrando um pouco sobre isso. Porque olha só, com relação à terapêutica da fibrilação atrial, nós temos duas formas para tratar isso aqui. Uma estratégia que a gente chama de controle do ritmo. O que é controle do ritmo? É tirar o paciente da fibrilação atrial e devolvê-lo para o ritmo sinusal, que é o ritmo normal do coração. E outra possibilidade de abordagem é fazer a estratégia de controle de frequência. O que vem a ser isso? Deixar o paciente em fibrilação atrial. Deixa ele assim. Mas vamos deixar esse paciente ainda em FA para sempre, porém com uma frequência cardíaca mais baixa, mais controlada. Bernardo, qual é o certo? Não tem o certo. Não tem o certo. Tanto faz. Qual é a tendência? A tendência é tentar devolver o paciente para o ritmo sinusal. Então a tendência é fazer aquilo lá, controle do ritmo. Mas, se a pessoa demonstrar que tem uma FA recorrente, ou seja, tem FA, eu devolvo para o ritmo sinusal, ela volta para FA. Devolvo para o ritmo sinusal, ela volta para FA. Ó, não adianta. Então, casos recorrentes, eu resolvo fazer agora controle do ritmo. Desculpa, controle da frequência. Caso recorrente, que toda hora volta para ritmo, depois volta para FA, caso recorrente, eu decido pelo controle agora da frequência. E também há uma tendência em optar pelo controle da frequência em idosos. Por quê? Porque no controle de ritmo, esses caras que você devolve para o ritmo sinusal, eles depois ficam usando medicação antiarrítmica para não voltar para a fibrilação. Agora, tem muita medicação antiarrítmica com muito efeito colateral. Então, a tendência é no paciente idoso, assim como casos recorrentes, e optar mais pelo controle de frequência. Agora, não dá para dizer que um é mais certo que o outro, os dois estão certos. Tá? A tendência é voltar para o ritmo. Agora, idoso ou casos recorrentes, a gente acaba optando geralmente mais pelo controle da frequência. Queria falar sobre cada uma das estratégias. Por exemplo, quando a decisão é pelo controle do ritmo, devolver o paciente para um ritmo sinusal, eu tenho que lembrar o seguinte: o grande problema, ou um dos grandes problemas da fibrilação atrial, é a predisposição que ela tem para complicação tromboembólica. Então, olha só como é que é o nosso raciocínio. Se a pessoa tiver desenvolvido uma FA com menos de 48 horas, esse tempo está muito curto. Esse paciente com esse tempo só de FA menor que 48 horas, ele não formou um trombo lá no átrio esquerdo dele. Não formou trombo no átrio. Então, eu preciso me preocupar com fenômeno trombótico ou tromboembólico na hora que eu cardiovertê-lo. Então, eu faço cardioversão sem me preocupar em deixar esse paciente anticoagulado antes da cardioversão. Agora, só como detalhe, eu não sou obrigado, mas eu posso fazer, se eu quiser, quando eu vou lá com menos de 48 horas fazer a cardioversão, se não é obrigado, pois se eu quiser, eu posso fazer uma dose de heparina anticoagulante. Sou obrigado? Não, até porque tem menos de 48 horas. Mas é opcional, se eu quiser eu faço. Se eu quiser eu faço, mas não sou obrigado, então nem coloquei ali. Agora, se FA tem uma duração de 48 horas ou mais, aí há um risco muito maior de ter um trombo dentro do átrio esquerdo. Aí, se eu devolvo ele para o ritmo sinusal e o átrio volta a contrair, o átrio expulsa aquele trombo que vira um êmbolo e faz um AVC, faz uma oclusão periférica. Então, quem se apresenta com FA com uma duração, ΔT ali, de 48 horas ou mais, você agora pega esse paciente, faz, na realidade, com esse paciente,
pelo menos 3 semanas de anticoagulação, como eu coloquei aqui. Depois de 3 semanas com o paciente anticoagulado, aí eu sei que o trombo já deve ter se dissolvido, aí eu cardioverto. E olha que interessante, essa pessoa que ficou pelo menos 48 horas em FA, que vai ficar até mais tempo, pelo menos 48 horas e mais agora aquelas 3 semanas. Depois que esse átrio ele é devolvido para o ritmo sinusal, a contração dele não é perfeita, ele é meio abobalado, ele fica meio atordoado, como o pessoal chama. Não há uma garantia de uma contração perfeita. Então, o mais adequado é, para aqueles casos que ficaram já durante muito tempo em fibrilação atrial, o ideal é que depois dessa cardioversão, você ainda mantenha a anticoagulação por pelo menos 4 semanas. Além de antiarrítmico, a princípio, de uso crônico, para evitar que a pessoa continue a voltar, a retornar para FA. Foi o que eu te falei, aí tem efeito colateral de antiarrítmico. E também, para aquelas pessoas que voltaram para o ritmo sinusal, a gente sabe que pode ser que ela volte a fibrilar. Então, eu vou sempre avaliar se não vale a pena, como proteção, deixar essa pessoa cronicamente anticoagulada. Porque vai que no futuro ela volta a fibrilar, ela não percebe, demora para dar o diagnóstico, ela emboliza. Então, paro e penso, vale ou não a pena anticoagulação crônica? Daqui a pouco te mostro como é que faz isso. E desse lado, é aquele pessoal que você decidiu deixar em FA, porque são casos recorrentes, porque são idosos, que eu não quero ficar usando antiarrítmico aqui cronicamente. Aí eu decido, ó, vai ficar em FA, mas com uma frequência cardíaca mais controlada. Aí eu uso fármacos que controlam frequência cardíaca, basicamente isso. Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, daqueles cardiosedativos, verapamil, diltiazem. E avalio também a possibilidade da digoxina. A digoxina também reduz a frequência cardíaca, é uma opção. É uma opção geralmente usada quando a pessoa tem FA e insuficiência cardíaca. Geralmente é assim. Agora, esses casos que são mantidos em FA, eles podem, por conta da fibrilação atrial, fazerem também embolia. Então, assim como do outro lado, eu vou parar e pensar, vale fazer anticoagulação crônica? E isso tem caído. Esse vale ou não fazer anticoagulação crônica tem caído. E aí já existem scores. O mais usado, que eu vou colocar aqui, é aquele score de Chades-Vasque. Isso aqui, gente, nós já vimos cair em prova de revalida, mas basicamente pedindo, assim, o nome do score, pedindo eventualmente quais são os critérios avaliados. Aí eu coloquei aqui. Neste Chades-Vasque, tem critérios que valem 1 ponto, tem critérios que valem 2 pontos. Por exemplo, insuficiência cardíaca é o C do Chades, vale 1 ponto. Hipertensão é o H do Chades, vale 1 ponto. Uma idade, o age ali, entre 65 a 74 anos, é um dos As do Chades. Diabetes é a letra D do Chades. Vasculopatia, né, conhecida, infartou previamente, tem uma doença arterial periférica, tem uma doença aórtica, né? É o VASC ali, é o V ali do VASC. Sexo feminino é um dos S que a gente enxerga ali, também vale 1 ponto. Mulher, percebeu-se isso, mulher tem mais risco de embolizar do que homem, aí entra como critério. Valem 2 pontos. De novo, uma outra letra A, é o A2 ali, é uma segunda letra A. A idade maior é igual a 75 anos. Também vale 2 pontos, né? Se a pessoa já teve um episódio embólico prévio, ou seja, eu vou querer pensar em prevenção secundária. A letra S ali embaixo do secundária seria a segunda letra S aqui. Além do sexo feminino, tem a S da prevenção secundária. E aí eu vejo quais são os itens que a pessoa tem para que ela chegue numa pontuação final. E aí lá embaixo eu decido o que eu faço. Se a pontuação chegou a 2 pontos ou mais, o certo é fazer anticoagulante oral. Seja o varfarin, sejam os outros anticoagulantes orais. Lembra só que os outros anticoagulantes orais, os trabalhos nos quais eles foram utilizados,
foram trabalhos que, por exemplo, não envolveram, em sua maioria pelo menos, não envolveram pacientes com doenças valvares, né? Por isso que em pacientes com doenças valvares, eu vou acabar preferindo fazer anticoagulação com varfarin, porque não tem tanta comprovação, né, de autorização para uso em paciente com doenças valvares dos chamados novos anticoagulantes orais. Se a pessoa fizer um ponto só, eu tenho aí, posso fazer tudo. Um ponto só, se eu quiser, eu uso anticoagulante. Se eu quiser, eu uso só AS. Ou se eu quiser, eu não faço nada. Aí é pesar. Risco, né? Será que vale a pena? Pesar a preferência do paciente. Conversar com ele, né? Olha, posso anticoagular. Protege mais, mas tem risco de sangramento. É uma conversa que a gente tem. Se não fez pontuação nenhuma, aí eu não faço nada. Nem anticoagulante e nem AS. Foi? Vambora. Ó, 57 anos, é levada por familiares a uma UPA com quadro de desmaio, né? Ocorrido há poucas horas. A paciente recuperou a consciência e passou a queixar-se de palpitação e tonteiras. Nega febre, cefaleia, dispneia ou dor precordial em episódios prévios semelhantes. A paciente refere ter hipertensão controlada apenas com diuréticos, nega tabagismo ou etilismo. Ao exame físico apresenta-se lúcida, orientada colaborativa, pálida, sudoreica e levemente taquipneica. A ausculta pulmonar é normal. O resultado do exame cardiovascular mostra ritmo cardíaco irregular em 2 tempos, bolhas normofonéticas sem sopros, pressão arterial de 80 por 40. 80 por 40, está muito hipotensa. Frequência cardíaca média de 200, respiratória 24. Os demais aspectos do exame físico não apresentam alterações significativas. Ela foi de imediato submetida a eletrocardiograma, que eu vou te mostrar aqui qual é o traçado. Mas para só, é um ataque à arritmia muito importante, com uma hipotensão muito importante, que já levou a uma instabilidade neurológica, ela já desmaiou, e tem esse traçado eletrocardiográfico. Repara só, essa pessoa tem uma taquicardia, que você não vê onda P, não vê onda F de flutter, o QRS é estreito, e o RR ele é um pouquinho irregular. Do lado de lá está um pouquinho mais estreito que o lado de cá. Então isso aqui está muito mais para uma fibrilação atrial, por exemplo. Agora, independente disso, o que eu tinha que pensar com relação a vocês, a essa paciente em si, é que ela, na realidade, tem uma arritmia que está cursando exatamente com instabilidade. Porque ela está hipotensa pra caramba, porque ela já teve, né, uma alteração neurológica de um desmaio. Então é uma arritmia, é um ataque à arritmia com critério de instabilidade. Então repare, isso que é interessante perceber. Por mais que eu tivesse alguma dificuldade de dar um diagnóstico com relação ao traçado, isso não iria me impedir de acertar a questão. Porque taquiarritmia com critério de instabilidade é igual a cardioversão elétrica. Tá! Choque. A letra D não falou em fazer cardioversão, a letra D lá embaixo. A letra C não chegou a falar também em cardioversão. A letra B, que está muito parecida até com a letra A, propôs uma cardioversão química. Química não. Vamos tentar fazer logo. Não é elétrica ou que não, a química pode ser que demore. A elétrica resolve agora e se há instabilidade é para resolver agora. Então repare, isso é interessante. Porque alguns de vocês têm bloqueio com a elétrica. Eu não vou conseguir dar o diagnóstico. Por mais que eu não dê o diagnóstico, mesmo que eu não dê, eu consigo acertar. Tem que ter cardioversão elétrica. Isso aqui só tinha nesta situação. E era no FA, porque propôs, por exemplo, fazer anticoagulação pós-cardioversão também, porque era mulher, porque tinha hipertensão. Naqueles CHADs, ela ia passar ali dos 2 pontos, ou chegar nos 2 pontos, né? E isso levaria a gente, nos 2 pontos, a fazer anticoagulação posterior. E como ela será mantida também, né? Houve uma devolução para um ritmo sinusal, ela vai acabar usando antiarrítmico. Então, assim, é FA. Mesmo que eu não soubesse que era FA, como tinha instabilidade, tinha que ter a proposta da cardioversão elétrica. É o que a gente enxerga. Queria mandar um tema por outro tema importante, que é a síndrome coronariana aguda.
Porque olha só, o doente que é pra gente, na questão do revalida, com uma dor torácica, daquela típica, precordial, que irradia pra mandíbula, pra membro superior, e que não tá melhorando, nem ao repouso, no melhor passo de 15, 20 minutos, a dor não melhora. Isso é uma síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma tem que ser rapidamente realizado. E aí, de acordo com o eletrocardiograma, eu vou encaixar, separar esse paciente ou encaixá-lo em um desses dois tipos de síndromes coronarianas agudas, com supra ou sem supra de ST. Em termos eletrocardiográficos, está ali embaixo. Com supra de ST, tem que ter supra de ST. A síndrome sem supra de ST pode ter qualquer coisa que não seja o supra. Pode ter infra? Pode. Pode não ter nem supra, nem infra? Pode. Uma onda T isquêmica? Pode ser um eletrocardiograma normal? Pode. A síndrome sem supra é qualquer eletro que não tenha supra de ST. Esse é o conceito elétrico, eletrocardiográfico. Outro conceito importante para compreender a terapêutica mais abaixo é com relação ao que está acontecendo na coronária. A síndrome com supra, na realidade, ela corresponde a uma oclusão aguda total da coronária. Ela se fechou por completo. E a síndrome sem supra, na realidade, traduz uma oclusão aguda parcial, incompleta da coronária. Isso é importante em termos terapêuticos, que eu vou colocar em seguida. Aqui embaixo eu vou colocar os principais itens terapêuticos. Por exemplo, qualquer síndrome coronariana aguda, eu vou ter que fazer anticoagulação. Qualquer uma, eu tenho que fazer anticoagulação. Porque, por exemplo, na síndrome sem supra, a oclusão é incompleta. Mas eu tenho que anticoagular até para não terminar de ocluir tudo. Tem que anticoagular. Na síndrome com supra, vocês sabem que eu vou aqui embaixo fazer uma intervenção coronariana para abrir aquela coronária que fechou completamente. Agora, depois que eu abrir, ela não pode fechar de novo. Então já começo logo, já faço logo anticoagulação. Sempre faço. Coloquei nos dois. Intervenção na coronária. Olha só, quando a oclusão é completa, eu preciso intervir rapidamente na coronária. O ideal é que eu faça em até 12 horas, isso é o delta T, que eu vou estar autorizado para fazer a estratégia da reperfusão precoce, seja com angioplastia primária, cateterismo cardíaco, seja com um agente trombolítico. O ideal é a angioplastia, né? Mas a trombólise é uma opção totalmente adequada também. Faço ou não faço intervenção quando a oclusão é parcial, na síndrome sem supra? Olha só, você vai fazer alguma investigação na coronária, vai. Mas repare, como a oclusão não é completa, eu não tenho essa obrigação de ser apressado e tentar mexer em até 12 horas. Não, mas pô, o cara, ele fez um quadro mais grave. Então, eu vou avaliar o seguinte, se for uma síndrome sem supra, que eu caracterizar como grave, eu vou querer fazer uma intervenção coronariana um pouco cedo. Não vai ser em 12 horas, correndo contra o mundo, mas vai ser um pouco cedo, como eu vou colocar aqui, em 24 a 72 horas, para identificar, né, esse paciente que em tese é um pouco mais grave. O que seria uma síndrome sem supra de ST mais grave? Por exemplo, o cara que infartou. Porque como é que eu sei que ele infartou? Fui no sangue dele, tem enzimas cardíacas elevadas. Existe, gente, síndrome sem supra de ST sem infarto. Existe. A síndrome sem supra de ST que não eleva enzimas cardíacas, eu não chamo de infarto. Eu chamo de angina instável. E aí eu não tenho essa pressa toda. Posso ver depois a coronária? Posso, mas como é menos grave, eu não tenho essa pressa toda. E também percebemos que a existência do infra de ST também mostra um quadro um pouco mais grave. Aí eu vou querer dar uma preferência para estudar essa coronária com um pouco mais de pressa, que não seja contra o mundo em até 12 horas, mas com um pouco mais de pressa, 24 a 72. E também existem medicamentos. O cara chegou pra gente com síndrome coronariana aguda, eu posso pensar em fazer aquelas opções terapêuticas lá de baixo. Claro, as farei se não houver contraindicações. Por exemplo, morfina. O cara está cheio de dor, eu poderia fazer
o opioide. Com o detalhe que alguns trabalhos, nos últimos meses e anos, mostraram, né, uma relação do uso da morfina com um desfecho um pouco pior. Então, hoje em dia, a morfina ela só deve ser dada, ou só poderia ser dada, em pacientes que tenham realmente dores intensas e realmente refratárias a outras intervenções. Porque o nitrato ali embaixo, por exemplo, ele vai abrir a coronária. Pode ser que com o nitrato a dor melhore, aí eu não faço morfina. A morfina hoje, como alguns trabalhos a associaram a um desfecho pior, a morfina hoje vai entrar apenas em dores absolutamente refratárias e intensas. Oxigênio eu vou poder fazer. Agora, hoje em dia, o oxigênio não é para todo mundo. O oxigênio é apenas se houver realmente comprovação de hipoxemia. Algumas pessoas associaram, né, o oxigênio em excesso à vasoconstricção de coronária. Então não vou entupir o cara com oxigênio. Eu só vou dar se ele precisar. Nitrato, né, que faz vasodilatação da coronária. Mas nitrato, se tiver hipotensão, eu não posso dar, porque ele pode baixar ainda mais a pressão arterial. Antiagregação plaquetária hoje em dia é dupla. Não se faz hoje em dia em síndrome coronariana aguda apenas AAS. Eu coloquei ali antiagregação dupla, porque é AS e mais um. Geralmente quem? Clopidogrel. Quem a gente faz? AS, clopidogrel. É o que a gente vai fazer. Beta-bloqueador, também importante, porque reduz frequência cardíaca, reduz o gasto energético daquele coração. Agora, farei beta-bloqueador se não houver contraindicação. Hipotensão não posso fazer. Bradicardia não posso fazer. Então, repara, existem medicamentos, mas cada um deles tem a sua ressalva. Morfina realmente apenas em dor intensa e refratária, porque tem associado com desfecho ruim. Oxigênio realmente se houver hipoxemia. Nitrato só se não tiver realmente hipotensão. Beta-bloqueador se não tiver realmente hipotensão e nem bradicardia. E aí aquelas drogas da primeira linha, não havendo ressalvas, não havendo contraindicação, elas devem entrar logo no primeiro atendimento da síndrome coronariana aguda. Agora, além dessas drogas que entram no primeiro atendimento, eu coloquei lá embaixo, outras duas drogas que devem entrar nas primeiras 24 horas de atendimento, na prescrição do cara das primeiras 24 horas, que são o inibidor da ECA e a estatina, como conduta aqui para o teu revalida, sucinta, direta, de síndrome coronariana aguda. E uma coisa muito importante para frisar aqui, que eu não falei, mas não está aqui, mas eu quero reforçar. Repara que eu não coloquei na síndrome sem supra, isso é importante, hein? Eu não coloquei na síndrome sem supra uma possibilidade de trombólise, porque eu não posso fazer. Existe a possibilidade de que se eu fizer trombólise na síndrome sem supra, ocorra uma alteração paradoxal de aumento da oclusão. Então, trombólise é algo proibido na síndrome sem supra. Olha só, 45 anos de idade, procura emergência de hospital com queixa de desconforto torácico retroesternal associada a náusea e dispneia. Segundo ele, os sintomas se iniciaram no repouso e após a refeição, já cerca de 30 minutos sem alívio. Uma dor típica que não está melhorando, nem com repouso, que começou com repouso, inclusive, síndrome coronariana aguda. O paciente não tem história pregressa de doenças crônicas e não faz uso de qualquer medicação. Ao exame físico está ansioso, pressão 14/9, frequência cardíaca está alta, ausculta cardíaca com ritmo regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, estertores crepitantes nas bases, na ausculta pulmonar e pulsos periféricos presentes, cheios e simétricos. Síndrome coronariana aguda, sem grandes características a mais, e colocam um eletrocardiograma. Repara só que nesse eletro, você não enxerga supra de ST. Eu só enxergo supra de ST aqui em AVR. Mas um supra de ST numa única derivação não caracteriza um infarto. O supra de ST, para ser caracterizado uma isquemia ou caracterizada uma isquemia, ele tem que aparecer pelo menos em 2 derivações, que enxerguem a mesma parede do coração. Então aqui é uma síndrome sem supra de ST. Tem infra, mas não tem supra. É o que eu estou enxergando ali. Maravilha. Vamos lá. Posteriormente, realizou-se a avaliação da troponina, que resultou positiva,
Desse modo, após o exame, na sala de emergência, administrou-se oxigenoterapia, morfina, AS, nitroglicerina e metoprolol, que é beta-bloqueador. Nesse momento, quais medicamentos deveriam ser associados à terapêutica já instituída para esse paciente? Repara só que a letra D colocou streptokinase, que é trombolítico, não posso fazer ali. A letra C colocou alteplase, que é trombolítico, não posso fazer aqui. Ticlopidina, que a gente não usa. Então aqui, ó, clopidogrel, para fazer junto com o AS a antiagregação dupla, a anticoagulação, que é sempre obrigatória, e inibidor da ECA, que vai ter que entrar naquelas primeiras 24 horas. A letra B de bola, que tem que ser realmente um gabarito. Só como detalhe, esse bem mais específico, vou voltar aqui rapidinho, um eletrocardiograma que mostre um infra, tudo quanto a derivação, e um supra ali só em AVR, isso aqui geralmente tem correspondência com uma oclusão iminente de uma artéria descendente anterior. Então é um quadro muito grave na iminência de oclusão completa de um leito coronariano. Então a intervenção ela tem que ser feita com aquela modalidade que foi colocada, muito bem colocada nessa questão de baixo, letra B, que é o gabarito. Outra, 52 anos de idade, hipertenso, em uso de amlodipina, procura a UPA com dor torácica, anterior esquerda, irradiando para epigastro, em aperto de intensidade 8/10, com início súbito a cerca de 1 hora após a refeição. Ao exame encontra-se ansioso, doreico, pressão 100/60, frequência cardíaca 72, respiratória 24, sem outros achados no exame físico. Foi realizado um eletrocardiograma cujo resultado é apresentado a seguir. Então é uma dor torácica, que não foi nem tão bem caracterizado, mas é um cara com uma dor torácica. Beleza. 52 anos, que já era hipertenso, que é fator de risco para doença coronariana. Aí é feito um eletrocardiograma. Repara só que no eletro tem supra de ST em D2, em D3 e em AVF. Tem um supra de ST naquilo que a gente chama até de parede inferior do coração. O paciente foi então monitorizado, recebeu AS, morfina, oxigênio, contactado o hospital de apoio para transferência. Como não havia previsão de vaga para as próximas horas, decidiu-se pela realização de trombólise, muito bem, né, com alteplase, seguido até de anticoagulação com enoxaparina. A pressão arterial manteve-se um pouco mais para baixa, de 100/60. A conduta a ser adotada nesse caso é a administração de quê? Então repara só, a pressão dele já não está assim alta. Para eu querer fazer uma nitroglicerina, por exemplo, aqui, para baixar mais a pressão. Meter um metoprolol por via endovenosa, que isso aí pode baixar mais a pressão ainda. Agora, tem um remédio que é obrigatório que ninguém colocou. Porque hoje em dia a antiagregação não é só com AS. É a antiagregação plaquetária dupla. Faltou, portanto, o nosso clopidogrel. O último item da tua parte aqui da cardiologia do teu Revalida. Passar olho aqui rápido na abordagem da insuficiência cardíaca crônica. Lembra o seguinte, insuficiência cardíaca crônica tem 2 tipos, que o pessoal antigamente chamava, e posso ainda chamar assim, de insuficiência cardíaca sistólica e de insuficiência cardíaca diastólica. O pessoal hoje tem preferido usar aqueles termos, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né, menor ou igual a 40%, ou com fração de ejeção preservada, que era a nossa diastólica. Remédios que a gente usa aqui. Olha só, existe esquema terapêutico muito bem definido, especialmente para falência cardíaca sistólica, ou com fração de ejeção reduzida. Aqui não tem grande medicação para fazer de forma diferenciada. Mas, por exemplo, lá a pessoa tem que usar um daqueles beta-bloqueadores. Porque aquilo ali demonstrou melhora da sobrevida, então vai ter que usar ou metoprolol, ou carvedilol, ou bisoprolol. É para usar. Outra coisa importante é a pessoa usar drogas que também vão começar a atuar naquele processo de remodelamento cardíaco e também vão alterar a sobrevida, como eu coloquei ali. Ou um PRIO, que é o inibidor da ECA, ou um Zartan, que é um bloqueador do receptor de angiotensina 2, ou, atenção, uma droga que passou a ser introduzida ali nos últimos anos para insuficiência cardíaca, que ali embaixo é a sigla em inglês, aquela que a gente usa, o ARNI, que é uma associação de medicação, que é um Zartan, que na realidade é o Valsartan, associado ao sacubitril, que eu coloquei ali embaixo.
Então ela pode fazer também entrar no lugar do captopril. Entrar no lugar de um Zartan, você coloca essa droga que é mais recente. Isso altera a sobrevida. É para fazer. Pega uma da... Não é para fazer as 3, por favor. Olha só, você escolhe um beta-bloqueador. Do grupo de baixo, escolhe uma daquelas drogas. Ou um Pril, ou um Zartan, ou um Valsartan com sacubitril. É um deles, não se associa. Outra coisa importante, fazer espironolactona se houver classe funcional 2, 3 ou 4. Também é importante para alteração da sobrevida. Então, repara só, é pacotão, cara. É pacotão porque tem que fazer. Não tem discussão, é para fazer. Outra droga importante, nova, a ivabradina ali, ela entra especialmente para pacientes que já tenham usado, ou chegado no uso aí, já otimizado, já máximo de beta-bloqueador, mas ainda se mantenham com uma frequência cardíaca de pelo menos 70. Então é o seguinte, a gente sabe que redução de frequência cardíaca para esses caras é importante, para poupar gasto energético daquele coração. Então o cara está usando o beta-bloqueador, que é obrigatório. Já otimizei a dose do beta-bloqueador, não consigo aumentar mais a dose. E a pessoa continua com frequência cardíaca de pelo menos 70, usa a ivabradina, uma droga mais recente, que bloqueia lá canais iônicos, e tenta ajudar um pouquinho mais naquela redução de frequência cardíaca, que é importante. Outra coisa, né, para colocar ali embaixo, são drogas sintomáticas. Tá? Então, isso é importante, diuréticos digitais não modificam sobrevida. São usados apenas como melhora de sintoma. A pessoa muito congesta, mete um diurético. Pode meter um digital para aumentar a força de contração, já que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, você pode aumentar a força contrátil, mas aquelas últimas drogas não modificam a sobrevida. São drogas para melhora sintomática. E aqui, repara só, não tem droga específica que melhore sobrevida, por exemplo. Então o que a gente faz, basicamente, é tratar comorbidades. Tem que tratar hipertensão, é coisa meio óbvia. Tratar hipertensão, tratar diabetes, tratar FA, como conversamos, tratar obesidade, tratar uma insuficiência renal crônica, tratar pneumopatia, tratar doença coronariana. Então, assim, não tem. Não tem que fazer beta-bloqueador daquele. Não. Eu sou obrigado a usar espironolactona. Sou obrigado a usar inibidor da... Não tem isso aqui. Assim, vamos tratar. Tratar como trata. Comorbidades. E usar drogas sintomáticas. Se o cara está mais congesto, eu vou usar diurético. Agora, olha que interessante. Aqui não coloquei digital como droga sintomática, porque não existe digital aqui. O digital aumenta a força contrátil. Então, como o digital aumenta a força de contração, ele pode ser válido para alívio sintomático em quem tem fração de ejeção reduzida. Mas não vai entrar de forma nenhuma como droga para alívio sintomático em quem não precisa aumentar a força de contração, porque a fração de ejeção está preservada. Então, como droga sintomática, entraria diurético para aliviar a congestão, mas não entraria aqui, por exemplo, digital. E não tem droga específica que aumente sobrevida, como existe do lado de lá. Foi? Olha só. 70 anos atendido no ambulatório de cardiologia com queixa de dispneia aos grandes esforços há 1 mês, com progressão para os médios esforços. Trata-se de um paciente hipertenso em tratamento irregular com clortalidona, tabagista há 30 anos. Ao exame físico estava orientado, hipocorado e hidratado. A ausculta cardíaca apresenta-se com ritmo cardíaco regular, hiperfonese na segunda bulha, sem sopros, ausculta pulmonar com sibilos esparsos e tem titulação crepitantes em base. A pressão dele 17/9, frequência cardíaca 85 e IMC de 32. Eletrocardiogramas anteriores com sobrecarga de átrio esquerdo. O ecocardiograma atual evidencia uma parede posterior do ventrículo esquerdo espessada pelo valor de referência. Um septo interventricular espessado pelo valor de referência. Fração de ejeção preservada pelo valor de referência. Não tem insuficiência cardíaca com redução de fração de ejeção. Não tem. E o raio-tórax demonstra uma área cardíaca normal, mas já com uma inversão de trama vascular. Então, repara só, é um cara hipertenso que não está controlado, que tem sinal de sobrecarga de ventrículo esquerdo pelo eco,
e que tem manifestação de insuficiência cardíaca, porque tem estertoração na ausculta, porque tem inversão de trama vascular. Mas repara só, ele não tem redução de fração de ejeção. Então a insuficiência cardíaca que ele tem é uma insuficiência cardíaca diastólica. É uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta mais apropriada a ser estabelecida? Olha só, letra D colocou insuficiência sistólica, letra C colocou sistólica e não é a diastólica. E eu vou tratar esse paciente naturalmente, né? Por exemplo, tratar a hipertensão, que é algo muito importante para fazer. Agora, gente, esse paciente aqui, eu não deveria fazer bloqueador de canal de cálcio. Bloqueador de canal de cálcio não se faz para insuficiências cardíacas, porque podem reduzir força de contração. Então é medicação que estaria inadequada. Então é muito mais inteligente tratar a hipertensão, por exemplo, com inibidor da ECA. Maravilha? Fechamos? Ó, foi um prazer. Isso aqui, ó, aqueles tópicos chaves que eu falei a vocês da cardiologia para guardar no bolso. Levar isso com inteligência para a prova de vocês. Boa sorte, sucesso e boa aprovação para vocês. Até a próxima.